Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem primeiro subirá por nós contra os cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: Suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. E Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. E encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares, e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada, e atearam fogo à cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte, e no sul, e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Quiriate Arba. E eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Debir. E o nome de Debir era anteriormente Quiriate Sefer. E Calebe disse: Aquele que ferir Quiriate Sefer e a tomar, a ele darei Axa, minha filha, por esposa. E Otniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, tomou-a, e ele lhe deu Axa, sua filha, por esposa. E sucedeu que quando ela veio a ele, ela o levou a pedir a seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: O que queres? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes do alto, e as fontes de baixo. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus, que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo. E o nome da cidade passou a ser Orma. E Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro. E eles entregaram Hebrom a Calebe, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Aнаque. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até este dia. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. E os espiões viram um homem sair da cidade, e lhe disseram: Mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando ele lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome de Luz, e este é o seu nome até este dia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e das suas aldeias, nem Taanaque e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e das suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu que quando Israel se fortaleceu,
eles colocaram os cananeus sob tributo e não os expulsaram por completo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitaram em Gezer entre eles. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitrom, nem os habitantes de Naalon, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Azer não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anat se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Mas os amorreus habitariam no monte Eres, em Aijalon, e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Acrabim, a partir da rocha e para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E um anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim, e disse: Eu vos fiz sair da terra do Egito, e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais. Eu disse: Eu jamais romperei o meu pacto convosco. E vós não fareis pacto com os habitantes desta terra, poreis abaixo os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que eu também disse: Eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. E sucedeu que quando o anjo do Senhor disse estas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu sua voz e chorou. E deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram, cada qual para a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. Eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor, e serviram Baalim. Eles abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores que os espoliaram, e ele os vendeu às mãos de seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiam mais ficar de pé diante de seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia, o Senhor levantou juízes, que os livraram da mão daqueles que os oprimiam. E ainda assim, eles não quiseram ouvir aos seus juízes, porém se prostituíram após outros deuses, e diante deles se inclinaram. Eles se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão de seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante de seus gemidos, por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E sucedia que quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam mais do que seus pais, ao seguirem outros deuses para servi-los, e ao se inclinarem diante deles. Eles não abandonaram os seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Porque este povo transgrediu o meu pacto que eu ordenei aos seus pais, e não tem atentado à minha voz. Eu, doravante, também não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu,
para que por seu intermédio eu possa provar Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor para nele andar, como o guardaram seus pais. Portanto, o Senhor deixou aquelas nações, sem as expulsar apressadamente, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria, ou Arã. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou, para por elas provar Israel, tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber, e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam. A saber, 5 senhores dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidônios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. E eles haveriam de provar Israel através deles, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposas, e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram Baalim e os Avoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel, e saiu para a guerra, e o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo das suas vestes, sob a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal, e disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei, que disse: Guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava assentado em um salão de verão que ele mantinha apenas para si. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, e pegou o punhal da sua coxa direita, e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga, e a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico, e fechou as portas do salão sobre ele, e as trancou. Quando ele saiu, seus servos chegaram, e quando o viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: Certamente ele cobre seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados, e eis que ele não abria as portas do salão. Por isso pegaram uma chave e as abriram, e eis que seu senhor estava caído morto na terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou para Seirat. E sucedeu que quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão em direção a Moabe,
e não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram de Moabe, naquele momento, cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um sequer homem. Então Moabe foi subjugado naquele dia sob a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou Israel. Capítulo 4. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti do rio Quisson, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: Certamente irei contigo. Todavia a jornada que tu empreendes não será para tua honra, pois o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. E Débora se levantou, e foi com Baraque até Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naftali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens a seus pés, e Débora subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, que era dos filhos de Obabe, o cunhado de Moisés, havia se separado dos queneus e armado a sua tenda na direção da planície de Zaananim, que está junto a Quedes. E eles mostraram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Sísera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio de Quisson. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Sísera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele lhe disse: Dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: Põe-te de pé à porta da tenda, e será que quando qualquer homem vier e te perguntar: Há algum homem aqui? Tu dirás: Não. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele, e golpeou o cravo nas suas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. E eis que, enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Vem e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã.